Olá, olá, minha gente boa, como é que estão por aí? Olhem, surgiu-me uma questão que me deixou a pensar. Já pararam para pensar se falar duas línguas nos torna mais inteligentes? Português e inglês, mirandês e português. Parece que é um superpoder. É como se o vosso cérebro fosse diferente, mais rápido, mais ágil. Antigamente pensava-se o oposto. Hoje em dia, a ciência consegue observar o cérebro e o que descobriram é fascinante. Comunicar com mais pessoas, melhores oportunidades de emprego, saúde cerebral a longo prazo. O nosso cérebro faz mais exercício, melhora a nossa memória, ajuda-nos a resolver os problemas do dia a dia, mudar de português para inglês a meio da frase. Juntem-se a mim nesta jornada. Antes de mais, meus caros, quando falamos em ser bilíngue, o que é que queremos dizer exatamente? Muitas pessoas pensam que ser bilíngue significa falar duas línguas perfeitamente, sem sotaque, como se tivéssemos nascido em dois países ao mesmo tempo. Mas nem pensar. A verdade é muito mais ampla e acolhedora. Ser bilíngue significa que conseguimos conversar em duas línguas diferentes. Não precisamos de ser poetas nas duas, nem tradutores profissionais para a Organização das Nações Unidas. Se conseguimos ter uma conversa, perceber um filme, ou até conversar com alguém noutro idioma, já fazemos parte do clube. É tão simples quanto isso. No México, ser bilíngue é super comum e variado. Aprenderam inglês na escola e usam-no no trabalho. Vivem na fronteira e misturam espanhol e inglês, Spanglish. A riqueza das nossas línguas nativas, maia e espanhol, zapoteca e espanhol e francês. Cada combinação é um tesouro cultural e algo incrível para o nosso cérebro. Ser bilíngue é como ter duas caixas de ferramentas em vez de uma. Para cada situação, o nosso cérebro decide qual ferramenta usar. É um treino constante para o cérebro. Muito bem, vamos ao que interessa, a parte científica, mas não fiquem aborrecidos comigo, porque vos vou contar como se estivéssemos a conversar à volta de um café, como se diz cá em Portugal. Imaginem que o vosso cérebro é como o controlo de tráfego de uma cidade muito movimentada. Para alguém que fala apenas uma língua ou uma pessoa monolíngue, todo o tráfego flui numa só direção, com os mesmos sinais e regras. É um sistema eficiente, claro, mas num cérebro bilíngue, as coisas ficam mais interessantes. É como se, de repente, tivéssemos tráfego de duas cidades diferentes, com regras distintas, a tentar usar as mesmas ruas ao mesmo tempo. O cérebro tende a agir como o melhor agente de trânsito do mundo. Os cientistas, usando máquinas com nomes super esquisitos, como ressonância magnética funcional, conseguiram ver em tempo real o que acontece na cabeça de uma pessoa bilíngue, e descobriram algo incrível. Quando uma pessoa bilíngue fala numa das suas línguas, a outra língua também se ativa. Não é como se a desligassem completamente. É como se estivesse lá, em segundo plano, a querer sair. Assim, uma parte do cérebro, que os especialistas chamam de controlo executivo, tem de trabalhar muito para manter a língua que não está a ser usada sob controlo, e deixar que a que está a ser usada assuma o controlo. Este esforço constante é o que fortalece essa área do cérebro. Pensem nisso como o maestro da orquestra da vossa mente. Esta área é responsável por planear, por tomar decisões, por concentrar-se, e por mudar de uma tarefa para outra. Em pessoas bilíngues, esta região está constantemente ativa, a decidir se diz carro ou coche, obrigado ou gracias. Muito bem, já vimos que o cérebro bilíngue trabalha a dobrar, mas quais são os verdadeiros benefícios de todo esse esforço? Como é que isso nos ajuda no nosso dia a dia? Bem, preparem-se, porque os resultados são incríveis. Um dos superpoderes mais importantes que o bilinguismo nos dá é uma melhor memória de trabalho. E o que é isso? Imaginem que estão a cozinhar uma receita nova. A memória de trabalho é o que vos ajuda a lembrar a lista de ingredientes, em que passo estão, e quanto tempo falta no forno, tudo ao mesmo tempo. É a memória que usamos para lidar com a informação a curto prazo. Estudos mostram que as pessoas bilíngues tendem a ter uma memória de trabalho mais forte.
Como o cérebro deles está habituado a gerir dois sistemas de linguagem ao mesmo tempo, fica melhor a reter e a processar muitas informações de uma vez. Isto não é só para línguas, é para tudo. Por exemplo, ajuda-vos a lembrar um número de telefone que acabaram de ouvir enquanto procuram onde o anotar, ou a seguir uma conversa complexa numa reunião de trabalho sem se perderem. É uma capacidade super útil que nos facilita muito a vida e nos ajuda a ser mais eficientes nas nossas tarefas. Outro superpoder é a capacidade de focar e a atenção seletiva. Como eu disse, o cérebro bilíngue está sempre a filtrar informação para não misturar as línguas. Este treino constante de ignorar o que não é importante, a língua que não estão a usar, e focar no que é importante, a que estão a usar, transforma-vos em mestres da concentração. E se isso não bastasse, temos a flexibilidade cognitiva. Adoro este nome. Parece que a vossa mente consegue dar piruetas e basicamente consegue. Subscreva o nosso canal para mais ideias novas em educação. Carregue no botão "Gosto" neste vídeo e partilhe as suas ideias nos comentários. Agora, vamos trazer tudo isto para o nosso dia a dia. Aqui em Portugal, o nosso Portugal de eleição. Como é que estes superpoderes se veem em ação? Pois bem, exemplos não faltam. Imaginem uma mãe no supermercado com os seus dois filhos. Um pergunta-lhe algo em português, e o outro, que anda numa escola bilíngue, pergunta-lhe algo em inglês. A mãe, sem sequer pensar, responde a cada um na sua língua, enquanto verifica a lista de compras e calcula mentalmente se tem dinheiro suficiente. Isso é controlo executivo e memória de trabalho no seu melhor. Agora, pensemos no local de trabalho. Em muitos escritórios, especialmente em grandes cidades como Lisboa, Porto ou Faro, é super comum ter reuniões onde o inglês e o português se misturam. Talvez estejam a apresentar um projeto em português, mas de repente têm de responder a uma pergunta em inglês de um cliente estrangeiro. A capacidade de mudar rapidamente de registro mental, sem encravar, é uma enorme vantagem. Pois bem, exemplos não faltam. Ou vamos para algo mais descontraído, como uma viagem. Estão no Algarve, e um turista perdido, que só fala inglês, aproxima-se. A vossa capacidade de compreender o problema deles, pensar na solução e explicá-la na língua deles, isso é flexibilidade cognitiva a trabalhar a vosso favor. Eu gosto muito de basear as coisas no que os especialistas dizem. Os cientistas passam anos a estudar estes temas. E na área do bilinguismo, há nomes que são verdadeiras autoridades. Já mencionei a doutora Ellen Bialystok, da Universidade de York, no Canadá. Ela é como a rainha da investigação neste assunto. Há décadas que ela publica estudos que mostram, repetidamente, que o bilinguismo tem efeitos profundos e positivos no cérebro, especialmente à medida que envelhecemos. Não é apenas uma opinião, é evidência recolhida ao longo de muito tempo. Uma das descobertas mais impactantes tem a ver com algo chamado reserva cognitiva. Pensem nisso como poupanças que se colocam no banco, mas para o vosso cérebro. Ao longo da vida, o constante exercício mental de ser bilíngue constrói esta reserva. E para que serve? Esta reserva pode ajudar a atrasar os sintomas de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Atenção! Não previne a doença, mas pode fazer com que o cérebro dure mais tempo antes que os sintomas se tornem perceptíveis. Em média, os estudos sugerem que os bilíngues mostram sintomas de demência até 4 ou 5 anos mais tarde do que os monolíngues. Estas descobertas são recentes e estão ainda a ser atualizadas. Vamos falar dos mais pequenos da casa, os nossos filhos. Muitos pais perguntam-se se é bom ou mau ensiná-los duas línguas desde que nascem. Como disse no início, antigamente havia o mito de que isso os iria confundir. Mas hoje, a ciência diz-nos exatamente o contrário. O cérebro de um bebê é como uma pequena esponja. Foi desenhado para absorver informação a uma velocidade incrível. E isso inclui as línguas. De facto, as crianças que crescem num lar bilíngue aprendem a distinguir as línguas desde muito cedo, desenvolvendo essa flexibilidade mental.
Ok, já falamos das crianças, mas muitos de vocês em casa devem estar a pensar: Gali, já não sou criança. Será que é tarde demais para mim? Claro que não. Embora as crianças aprendam com facilidade, o cérebro adulto pode aprender outra língua, uma segunda, uma terceira, uma quarta. Este é um mito que precisamos de desmistificar. Aprender enquanto adulto tem benefícios para a saúde mental. Quando um adulto aprende uma nova língua, usamos a língua que já sabemos como base, fazemos comparações, traduções, procuramos regras. É um exercício cerebral poderoso, concentração, memória, análise, muita prática. Como um puzzle muito complexo, cada nova palavra, força. Chegamos ao fim desta incrível viagem pelo cérebro bilíngue, e agora é a altura de responder à pergunta que fizemos no início. Será que falar duas línguas nos torna mais inteligentes? Depois de tudo o que falamos, a resposta, segundo a ciência, é um pouco mais complexa e muito mais interessante do que um simples sim ou não. Ser bilíngue não aumenta necessariamente o seu QI, aquele número que supostamente mede a inteligência. Não é como se saber inglês o fosse tornar no próximo Albert Einstein, quem me dera que fosse assim tão fácil. No entanto, o que a evidência científica nos mostra claramente é que ser bilíngue muda o seu cérebro para melhor. Torna-o mais saudável, mais flexível, mais resiliente. O exercício mental constante de gerir duas línguas fortalece funções cognitivas-chave como a memória, a atenção, a resolução de problemas e a capacidade de alternar tarefas. Portanto, não lhe dá mais inteligência bruta, mas dá-lhe um cérebro com melhor desempenho, um cérebro mais eficiente e mais bem equipado para enfrentar os desafios da vida. É como a diferença entre ter um motor grande e ter um motor finamente afinado com um condutor especialista. Pense nisto desta forma. Ser bilíngue não o torna mais inteligente, mas torna-o cognitivamente mais perspicaz. Dá-lhe um conjunto de ferramentas mentais melhoradas que pode aplicar a todo o tipo de tarefas, não apenas às relacionadas com a linguagem. Assim, em conclusão, mesmo que a palavra inteligente seja insuficiente, podemos dizer sem dúvida que o bilinguismo impulsiona o nosso cérebro de formas extraordinárias e abre as nossas mentes a novas culturas e perspectivas. É uma das experiências mais enriquecedoras que uma pessoa pode ter. É uma verdadeira maravilha da natureza e um presente que lhe continuará a dar benefícios ao longo de toda a sua vida. Se explorar estas competências de ensino do século XXI lhe despertou a curiosidade, vamos continuar esta conversa. Subscreva o nosso canal para mais ideias novas em educação. Carregue no botão "Gosto" neste vídeo e partilhe as suas ideias nos comentários. Qual competência se conecta mais com o seu ensino? Qual parece mais difícil de desenvolver? As suas ideias e perguntas ajudam a construir a nossa comunidade de aprendizagem e inspiram o que abordaremos a seguir. Juntos, podemos mudar a educação, um professor, uma sala de aula, um aluno de cada vez. O futuro da aprendizagem está nas nossas mãos.